Olá, tudo bem? Recentemente eu participei de um projeto internacional em que o core do sistema era todo escrito, ele foi todo escrito em Rust. Olhando para esse ecossistema do projeto, ele tinha sido todo desenvolvido em cima de um SO Linux. E eu, como usuário Windows de muitos anos, pensei, por que não tentar rodar esse projeto no Windows, já que eu tenho o Rust rodando no Windows também, né? Além disso, a gente hoje também tem o Docker rodando no Windows. Então, tendo o Linux rodando no Windows através do WSL ou do WSL2, foi aqui a minha estratégia, né? E aí começou a minha saga, né, dentro desse projeto. E eu comecei a configurar o meu ambiente. Eu já uso há muito tempo o Visual Studio Code e o que me faltava era a instalação do Rust for Windows. Tá? E eu instalei o Rust e atualizei para a última versão. Fiz alguns projetos de teste e, para minha grata surpresa, todo o ambiente estava funcionando e rodando perfeitamente até aquele momento. Então, partindo daí, foi aí que eu decidi, já que eu estou com o meu ambiente todo configurado, vamos baixar o projeto e rodar. Boom! Primeira frustração, o projeto usava dependências de pacotes que são gerenciadas pelo Bundle Package Manager do Rust, chamado Cargo, que são específicas do ambiente Unix. E aí eu comecei a pensar que eu estava chegando a minha hora de trabalhar com um sistema híbrido, né? O Windows e Linux. E é aí que entra o WSL ou o WSL2, para quem já tem ele instalado. Olhando para essa minha necessidade, eu comecei a pesquisar maneiras de rodar comandos Linux dentro do Windows. Isso parecia uma loucura, ainda mais usando PowerShell. Mas eu confesso que isso me parecia longe de ser alcançado, mesmo vivenciando todas as integrações entre o Windows e Linux que eu venho acompanhando. Na época que eu iniciei esse projeto, o WSL2 ainda não tinha sido liberado, ainda não tinha sido lançado completamente para todos os usuários Windows. E eu estava usando o WSL1. Né? Então, usando o PowerShell Terminal, eu já fazia uso de um add-in chamado Z. O Z é um módulo que vai gravando todos os paths que você vai navegando e com isso ele te permite realizar navegações rápidas dentro de diretórios no futuro. Ou seja, digitando a combinação de comando Z mais um pedaço da string que você quer, o módulo Z é capaz de listar ali todos os paths que você já navegou até então. Esse add-in é sensacional, tá? E eu recomendo ele bastante se você ainda não o conhece. Tá? Mas seguindo a nossa saga aqui, a configuração do arquivo profile do PowerShell não fica por aqui. Tá? Pensando na integração entre o Windows e Linux, eu comecei a pesquisar alguma forma de importar os comandos Linux através do WSL para dentro do Windows usando o PowerShell. Tá? E isso me permitiu usá-los sem precisar sair do ambiente Windows usando um terminal Linux para usar esses comandos. Mas qual seria a vantagem disso? Né? Bem, para mim, acelerou o meu aprendizado de comandos Linux sem sair do meu ambiente Windows. Eu não precisava abrir terminal Linux para usar os comandos. Mas vamos acabar logo com esse mistério aqui e vamos ver como é que eu configurei o meu Windows Terminal para deixar ele do jeito que vocês estão vendo aqui no meu comentário. Beleza? Vamos lá? Bom, você já está vendo aqui que a gente já está no meu Windows Terminal e aqui eu vou digitar um comando, sei lá, cp. Opa, cp não, pumba, não pode ser maiúsculo, deixa eu ver cp. E aí você já está começando a perceber que ele identificou o comando, mas está pedindo um parâmetro, né? Porque o comando cp no Linux é um copy. Então, vamos cancelar esse comando aqui. E como eu tinha falado no comando Z, eu vou digitar Z projects. Olha lá, o Z já listou para mim o comando, o path projects. E se eu der um Enter aqui, ele me redireciona automaticamente, eu não preciso digitar cd, c2 pontos, barra projects.
Ou seja, o Z já faz isso para mim, já automatiza isso para mim. E à medida que você vai navegando em vários outros diretórios, o Z vai gravando isso. E se você digitar Z, sei lá, GitHub, por exemplo, ele vai dizer lá Project GitHub, ok? E aí ele entraria na pasta, né, do GitHub. Então eu vou criar aqui um touch test.txt dentro da pasta, vou dar um ll e ali está o meu comando. Eu vou copiar o test.txt para dentro de projects, deixa eu ver aqui, para dentro do GitHub, por exemplo. E, bom, eu tenho aqui o ll, eu vou dar um ll dentro de GitHub. Olha lá, o comando cp, ele existe dentro do meu ambiente Windows, dentro do meu Windows Terminal e usando PowerShell, tá? Mas vamos ver aqui como é que a gente chegou a instalar isso, né? Então eu vou digitar aqui Notepad, cifrão, profile. Esse arquivo que vocês vão ver aqui foi um arquivo em branco que eu criei do zero e configurei tudo, programei esse arquivo, esse script, tá? Para que eu conseguisse ter algumas automações aqui no meu PowerShell. Por exemplo, deixa eu abrir uma aba nova aqui do PowerShell e vocês vão ver aqui em cima All modules were installed and configured. E vocês vão ver o que foi que levou o meu terminal a escrever aquilo ali. Então a gente vai ver aqui que eu tenho uma função, vamos abrir aqui, eu tenho uma função que eu chamei ela de install needed modules, ou seja, instale todos os módulos necessários. Aqui eu criei uma array de strings, onde o nome dessa variável é modules, né? Modules, e aqui eu estou dizendo quais são os nomes dos módulos que eu quero que o meu terminal PowerShell instale ou verifique antes de inicializar, tá? E aqui eu estou dizendo que ele precisa instalar o módulo Z, o módulo PostGit, o OhmyPost, o getChildItemColor e o WS-Interop. Esse carinha aqui, esse módulo no PowerShell, ele é o responsável por fazer essa integração, né, e interoperabilidade entre o Windows PowerShell e Linux. Beleza? Foi por isso que eu consegui digitar um comando cp dentro do Windows Terminal usando o PowerShell, mas ele interoperabilizou esse comando com o WSL e eu automaticamente consegui copiar um arquivo de um diretório para o outro. Beleza? Aqui eu estou fazendo algumas configurações de cor, isso não importa muito, mas aqui eu faço um for each para automatizar a instalação dos meus pacotes e o que é que eu faço? Eu listo todos os módulos aqui e vou instalando um a um, beleza? Se por acaso terminar isso aqui e todos os módulos forem instalados, aqui está a mensagem que vocês viram. Então, por que só apareceu essa mensagem? Porque ele tentou instalar todos os módulos e não existiu nenhum módulo novo para ser instalado e ele simplesmente fez o print, né, dessa mensagem na tela. Tá? E onde é que eu chamo esse método? Né? Onde é que eu chamo essa função PowerShell? Eu estou chamando ela aqui, ó, install needed modules. Ou seja, eu estou chamando a execução dessa função. E além disso, eu faço um import dos comandos, porque não é só instalar o WSL Interop. Você precisa importar os comandos do Linux através do WSL para dentro do seu PowerShell, tá? E a gente faz isso através do import WSL command e aí vocês lembram que eu usei o touch? Então, eu importei o touch, o AWK, Emacs, grep, head, todos esses comandos aqui foram importados para dentro do meu PowerShell, tá? E aqui eu faço o import module para o PostGit, também para o OhmyPost e para todos os outros módulos que eu preciso que sejam importados na inicialização do meu PowerShell. O outro ponto aqui do OhmyPost é que eu estou setando ele para usar o Paradox, tá? No módulo PowerShell. No módulo Linux que eu tenho ele instalado, ele usa outro tema, tá? Que não é o nosso tema, né, nosso tópico desse vídeo. Então o que é que eu faço aqui também?
O setAlias LL que vocês viram, ele utiliza o getChildItemColor e o ls usa para fazer uma listagem linha a linha, né? Então vamos ver aqui qual é a diferença de um para o outro. Se eu der um ls, por exemplo, ele vai listar linha a linha, colocando um arquivo ou pasta ou diretório um do lado do outro. Se eu digito LL, ele vai me dar o modo, se é diretório, se é arquivo, né? Qual foi a última escrita desse arquivo, o tamanho e o nome. É um pouco diferente, ou seja, eu tenho mais informações através do comando, né, do setAlias LL que eu fiz. Tá? Aqui eu tenho uma função CWS que ele me joga para dentro do diretório raiz, então. Mas existem outras coisas aqui que eu preciso te mostrar, que é o setAlias. Se eu digitar aqui, por exemplo, um tio, deixa eu tirar aqui, ele vai me jogar para a pasta raiz, tá? Mas se eu fizer project de novo, projects, eu volto para a pasta de onde eu estava, tá? Então, o que a gente vai ver aqui também, né? Eu tenho aqui o Start SSH Agent. Eu estou startando, fazendo o meu terminal PowerShell dentro do Windows Terminal, startar aqui, inicializar o SSH Agent, tá? Para eu ter o SSH funcionando dentro do meu PowerShell, senão toda vez eu ia ter que startar ele. Então aqui eu tenho, SSH, e aí eu tenho o SSH já instalado e funcionando, tá? Vou voltar aqui. Eu também tenho outras funcionalidades do Chocolatey aqui, já instaladas e configuradas, e também tenho o Autocomplete, né? Se vocês não viram o meu vídeo sobre o install e o winget, né, eu vou deixar um card aqui em cima, e aí você pode, depois que terminar esse vídeo, você vai lá no vídeo do install e winget e ver como é que você utiliza, né, essas duas ferramentas incríveis que a Microsoft está desenvolvendo e disponibilizando para a gente automatizar o nosso dia a dia de reconfiguração de setups do nosso ambiente de desenvolvimento, por exemplo. Tá? Agora, isso não para por aqui, né? Vamos aqui voltar e vamos tentar entender como é que a gente chegou a ter toda essa configuração vinculada com o Windows Terminal. Então, Ctrl, ponto e vírgula, a gente vai abrir aqui as configurações, os settings.diesel do Windows Terminal, é isso, tá? E aqui eu tenho algumas configurações já feitas, né? Então, o que a gente vai ter aqui? Aqui eu vou ter o PowerShell 6 e como é que o PowerShell lê aquele meu arquivo de profile? Ele lê através desse Starting Directory, através do User Profile Custom. Através desse diretório aqui, ele vai ler o meu arquivo de profile, que vocês acabaram de ver, vai extrair dali e vai executar todos os scripts que estão, todas as funções que estão dentro daquele meu profile. E aí, para o PowerShell 6, para esse profile aqui, tá? Tem essa configuração. Nesse outro profile que eu tenho aqui, ele usa o Ubuntu, né, através do WSL, e aí eu não tenho nenhum arquivo de profile. O profile aí sim entra para o mundo Linux. Você precisa de um bash SSH, né, de um source, de um bash RC, se eu não me engano, .sh, e aí sim você consegue, né, fazer configurações de profile no ambiente Linux, tá? E aqui são os outros profiles que eu tenho, os outros esquemas que eu já tenho configurado para ter aquelas coisinhas bonitinhas que vocês viram. E aqui eu tenho os keybinds, né? São as configurações de teclas de atalho para criar, por exemplo, deixa eu ver, Alt, Shift, V. Pronto, era isso. Alt Shift V, eu faço um split do meu panel verticalmente. Alt Shift H, eu faço dele horizontalmente. Então, você vê aí que eu já tenho algumas configurações para aumentar minha produtividade, né, dentro do Windows Terminal. Bem, eu queria trazer aqui para vocês também alguns sites que eu tenho para você ver de onde é que eu instalei o WSL Interop. Tá? O WS Interop foi instalado aqui no PowerShell Gallery e você também pode ter acesso ao repositório do GitHub do PowerShell WSL Interop. Além disso,
eu quero te mostrar o meu GIST, né, do PowerShell e o meu GIST do Windows Terminal. Então aqui nesse GIST do PowerShell você vai ter toda aquela programação de script que vocês acabaram de ver no meu profile, está aqui compartilhado. Vocês podem ver aqui na URL, eu vou deixar essa URL aqui nas descrições do vídeo, então vão lá na descrição do vídeo, baixem isso para vocês, instalem isso no terminal de vocês, e as configurações do meu Windows Terminal também está no meu GIST, que eu também vou deixar aqui nas descrições do vídeo, tá? E todas essas configurações que vocês viram agora está aqui publicamente no meu GIST do meu GitHub, tá? Bem, era isso que eu tinha para mostrar no vídeo de hoje. Eu espero que esse vídeo tenha sido bacana para você, tenha sido interessante. Ele te ajude também a aumentar a sua produtividade utilizando o Windows Terminal, utilizando aqui comandos de interoperabilidade como o WSL Interop, usando comandos Linux no PowerShell se você quiser, tá? E eu espero que você tenha curtido e tenha gostado desse vídeo, né? Se você ainda não curtiu esse vídeo, também curta esse vídeo aqui e nos ajude a divulgar o nosso trabalho aqui da Immersion Code por outras e outras telinhas por aí, tá bem? Eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo.